Vamos à palavra de Deus. Onde estão os conquistadores desta geração? Só metade, o de aqui fica, o do lado daqui vai ficar assistindo, tá? Vou perguntar de novo. Né? Tem algumas coisas que são proféticas. Tem que se ligar, meu irmão. Você não perde o bonde, não. Você não está vendo, mas está cheio de anjo aqui. Você não está vendo, mas Deus está contemplando a tua fé. Você está num lugar, você está num ambiente de fé, de esperança, de amor, de cuidado. Você está num ambiente, meu irmão, onde você está sendo preparado para coisas maiores. Às vezes o Espírito de Deus vem e parece nada, mas quando você corresponde com isso em fé, em ousadia, isso no mundo espiritual é muito forte. É verdade. Não pode deixar passar essas coisas, não. O que eu estou falando para vocês, eu faço. Por exemplo, você nunca vai receber o que você critica. Não vai. Não vai. Né? Tem gente que quer tanto as coisas materiais, que quando os outros recebem, ele fica tão emburrado porque o outro recebeu e não ele, e ele esquece que ao fazer isso, ao praguejar, na verdade ele está bloqueando, porque você só recebe o que você abençoa. Abençoe as pessoas que estão indo melhor que você, vibre com elas, celebre com elas. É um princípio espiritual. Existem decretos no mundo espiritual que você precisa compreender e entender. Amém ou não? Vou perguntar de novo. Onde estão os conquistadores desta geração? Ei! Aleluia! Está ligado na terra? Está ligado no céu. Em nome de Jesus. Ei! Aí sim. Uou! Eu creio. Fazemos parte disso. Aleluia. Eu quero conversar com vocês sobre conquistas. Tem um personagem na palavra de Deus que eu constantemente me inspiro nele. Precisamos relembrar constantemente a experiência que esse homem de Deus teve. Ele teve várias experiências na sua vida, mas eu quero destacar algo que aconteceu bem depois. Mas eu quero encorajar sua vida a serem conquistadores desta geração, em todas as áreas. Diga comigo, em fé: na minha família viverei o melhor, no meu trabalho viverei o melhor, nos meus estudos viverei o melhor, nos meus relacionamentos viverei o melhor, a minha vida espiritual viverei o melhor, e da melhor forma possível. Amado Espírito Santo, me capacite, em nome de Jesus, amém. Eu e você somos chamados para governar, somos chamados para avançar. Você está num local onde líderes são formados. Você, meu irmão, não vem na igreja para ser um eterno passarinho no ninho. Você não vem à igreja para ser um filhotinho no ninho. Você um dia nasceu na fé, mas você vem à igreja para ser encorajado e se tornar um encorajador. Você vem à igreja para receber fortalecimento, mas para ser um fortalecedor. Alguém que vai formar, levantar. Fazemos parte de uma geração que vai fazer diferente, porque pensa diferente, porque crê, queridos, de uma forma excepcional. Estava agora numa viagem junto com o pastor Carlito Paz, e passamos por várias igrejas lá na América do Norte. Estávamos numa conferência ali em Saddleback, que fica na Califórnia, da igreja do pastor Rick Warren. Essa revolução
que nós temos experimentado aqui em Araçatuba começou dessa visão de igrejas com propósitos, sermos dirigidos por propósitos. Foi isso que eu me lembro muito bem, quando uns 22 a 26 líderes embarcaram comigo num ônibus e fomos até São José dos Campos, e ali o pastor Carlito nos recebeu durante um dia, e a equipe dele também conversou conosco, nos deu treinamento. Voltamos para Araçatuba, eu comprei os livros do pastor Rick Warren, os livros de treinamento para líderes sobre a visão de igrejas com propósitos, e começamos a perceber, a entender que o Senhor tem algo para a igreja fora das quatro paredes. Meu irmão, esse foi algo que abriu os nossos olhos. Éramos uma igreja de 73 anos, 72 anos, ensimesmada. Éramos uma igreja que só olhávamos para o nosso próprio umbigo. Éramos uma igreja que queríamos um culto, tínhamos um culto que agradasse a nós, os crentes. E começamos a entender, através da influência do pastor Rick Warren, pastor Carlito, que já era um dos representantes de igrejas com propósito no Brasil, e eles começaram então a serem referenciais para as nossas vidas. E eu me lembro como se fosse hoje, eu reunia a minha equipe, a minha liderança lá na laje da igreja, no Campo Centro, e ali, pelo menos uma vez por semana, no máximo uma vez cada 15 dias, nós líamos, conversávamos sobre aqueles princípios de igreja com propósitos. E eu me lembro que o comentário era precisamos repensar a forma de ser igreja. Me lembro a pessoa que falou isso, Netinho. Foi o Netinho que falou: precisamos rever, reaprender o que é ser igreja. Qual a função da igreja, qual a finalidade da igreja, diante de tantos princípios extraordinários que nós estávamos lendo e aprendendo ali. E depois de tantos anos, queridos, eu pude pessoalmente conhecer a igreja de Saddleback. Então estava agora com o pastor Carlito lá, fiquei alguns dias em Saddleback nessa conferência, revendo a visão de igrejas com propósitos. Algo que nos ajudou tanto, algo que abriu caminho para a nossa visão de avivamento, porque veio depois esse avivamento em nosso meio. E esse avivamento foi algo tão extraordinário, porque se viesse o avivamento, seguraríamos o avivamento apenas para nós. Mas porque aprendemos essa visão de igreja para fora, igreja que impacta, igreja que revoluciona, então a nossa visão já estava para o lado de fora da igreja. Veio essa visão de avivamento, junto com células, MDA, e queridos, temos divulgado, expandido essa visão do avivamento, da vida no Espírito, da vida do jejum, do poder, do óleo, porque queremos ver todas as pessoas vivendo, sabe, algo sobrenatural da parte de Deus. Se você está comigo até aqui, diga amém. Ok. Eu comecei a perceber algumas coisas extraordinárias lá. Depois no domingo, como estávamos na Califórnia, nós alugamos um carro e visitamos 4 igrejas no domingo. Passamos por várias igrejas. Eu tive alguns sentimentos bem contrastantes, sei lá, eu acho que é isso aí mesmo. Porque eu celebrei de ver lugares tão extraordinários, mas eu chorei porque eu vi igrejas que morreram. Eu assisti e vi um culto da igreja chamada New Song em Santa Ana, ali na região de Irvine, na Califórnia. Compartilhei com a minha equipe sobre isso hoje. A primeira igreja batista lá morreu. Um lugar lindo, um lugar grande, tanto o lugar do templo, quanto um gramado lindo, estacionamento, sala para jovens, um outro salão ali com cozinha, com um ginásio, e tudo isso, meu irmão, acabou.
não o lugar físico, mas a igreja que construiu tudo aquilo, literalmente morreu. E o Carlito disse assim: nós vamos a uma igreja batista que morreu. E eu falei na hora para ele, falei: Carlito, a igreja não morre. A igreja é assassinada, você pode matar, mas ela sozinha, ela não pode morrer. Aquela igreja veio diminuindo até ficar o pastor e 5 membros. Então esse pastor e os 5 membros não conseguiam sequer manter aquela igreja. Então passaram toda a propriedade para a igreja New Song. E essa igreja agora com uma nova proposta, uma releitura contemporânea, olhando para fora, olhando para a realidade da sua comunidade. Hoje gravando o programa, o nosso programa Momento, Amor e Cuidado, que vai ao ar às terças, quartas e quintas, ali perto das 11h30 no SBT Interior. Eu estava falando exatamente sobre isso. O que é ser comunidade, como viver comunidade. Você não consegue viver e ser comunidade se você não olhar para fora. Você não vai conseguir ser igreja de Jesus olhando para o seu umbigo, olhando só para a sua célula, olhando só para a sua região, olhando só para as suas vontades. Você tem que ter a visão do todo. Por isso que eu digo que aqui nessa igreja não existe competição entre regiões. É simplesmente uma questão estrutural, para que haja ordem, para que possamos saber como que as coisas estão evoluindo, crescendo. Precisamos de uma organização, por isso existem as regiões. Mas se você precisar sair da azul e para a roxa, você vai. Se precisa da amarela e para outra, não tem problema, porque aqui nós não competimos, mas nos inspiramos. O sucesso da azul inspira a amarela, que inspira a verde, que inspira a vermelha, que a laranja, e meu irmão, e desse jeito nós vamos avançando, porque temos uma visão que ela não está limitada ao meu grupo, ao meu clã, à minha supervisão. É claro que eu dou uma ênfase na minha supervisão de setor, das minhas 4, 5 células, eu as amo, eu as quero ver romper, mas tudo isso eu faço por amor ao plano maior de Deus que tem a ver com o mundo. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes as coisas chegam no lugar e encontram um platô onde as pessoas não avançam, não crescem mais. As pessoas perdem a motivação. Ele multiplicou 1, 2, 3 células. Ele fala: já está bom, chega, cansei desse negócio. Você não entendeu, foi nada. Você estava fazendo para o pastor, você estava fazendo para ganhar moral, você estava fazendo para puxar a sardinha para o teu lado. Mas, meu irmão, se você não faz por entender a necessidade de transformarmos a realidade de uma cidade, de uma região, de um estado, de uma nação, então você não entendeu qual é o planejamento de Deus para a sua vida. É muito maior do que o seu mundinho de Bob, filho. Vai muito além da sua célula, vai muito além da sua supervisão, vai muito além da sua igrejinha. Vai muito além de 4 celebraçõezinhas aqui de domingo, filho. Tem alguns colegas, alguns pastores que às vezes vêm aqui nos visitar, eles entram aqui. Isso é literal, já vi pastores entrando aqui dentro começando a chorar, com a igreja vazia. Eu sei o que é isso, eu passei por isso quando eu fui visitar outras igrejas, há anos atrás. Eu vivi uma realidade quando vi nunca que eu imaginei. E quando eu entrei, falei: mas existe igreja desse tamanho? Eu chorei, falei: meu Deus, e por que eu não estou vivendo isso? O que não está acontecendo na minha cidade? Quando o pastor Samuel, aqui de Araçatuba, completou 25 anos, ele me convidou, eu fui lá na celebração, fiz a oração final, ele me chamou para fazer a oração final. Meu irmão, vou te falar uma coisa, eu me emocionei, eu chorei por conhecer a história daquela igreja, como é que aquela igreja foi formada. Começou numa célula na casa dele, e eu vibrei, e eu glorifiquei a Deus pela vida daquele homem, pela vida desta igreja, que é a comunidade, e é um referencial nessa cidade.
Aí você começa a entender por que a gente começa a viver coisas parecidas. Porque você só recebe a unção que você respeita. Você só recebe daquilo que você, meu irmão, glorifica a Deus. Daquilo que você critica, esquece, não vai. Eu não sei se você entendeu onde eu quero chegar hoje. Está na hora, meu irmão, de você começar a olhar para lugares mais altos. A gente sobe ao monte, e o monte é uma delícia, meu irmão. Lá na sarça ardente tem fogo, na sarça ardente tem sinais, tem maravilhas. Na sarça ardente você não consegue pisar no chão porque é terra santa, você não pode usar sapato, sarça é demais. Mas se você ficar na sarça, o povo continua no Egito. Que adianta você viver um avivamento pessoal, e esse avivamento pessoal só leva você para o céu? Que avivamento é esse, eu pergunto? Do que adianta você falar tantas línguas quanto o apóstolo Paulo? Eu falo em línguas mais do que todos vós juntos. Mas pensa num homem, meu irmão, que foi um dos maiores missionários que a igreja primitiva conheceu. O maior plantador de igrejas que já se viu na sua época. Eu gosto do mistério, irmão. Eu gosto do reteté. A hora que terminar aqui nós vamos para a mata, nós vamos orar, eu gosto. Mas eu quero te perguntar, do que adianta você só ficar na sarça? Se na verdade a sarça é um ponto de partida para te mandar para o Egito. Tem um povo lá no Egito. Tem um povo hoje que uma hora dessa deve estar vendo, sei lá que show, que eu não quero nem saber de exposição, meu irmão. Lá naquela exposição eu quero entrar só para poder tirar o povo de lá de dentro, né? Mas lembre disso. Se você não tiver a visão, você não vai chegar lá. Você vai querer ficar na sarça. É vara em cobra, cobra em vara. É mão que fica leprosa, mão que fica curada. É sarça que não queima, mas o fogo sapeca. É um trem, meu irmão, é uma voz tremenda. Mas chega uma hora que ele diz: vai! Manda outro. Eu mandei você! Aí, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diga comigo: eu irei conquistar lugares altos. Eu amo estar na sarça, mas sou chamado para ir ao Egito, resgatar aqueles que estão perdidos. Eu tenho 2 textos para ler com vocês, antes de entrar na história desse camarada que me chama muito a atenção, que vamos relembrar hoje à noite. O primeiro texto é de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. O Senhor, o soberano, é minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. De repente você já está igual eu e Eliezer, que não aguenta mais jogar bola. Igual o pastor Fabrício, você não viu? Você não está sentindo falta do pastor Fabrício? Está de férias não, travou, tadinho. Eita, ora por ele. Foi jogar bola, né? E esses pastores que querem jogar bola só, igual eu, né? Outro dia fui lá uma segunda-feira, no outro dia estou lá. Não adianta. Pastor deve estar me ouvindo agora. Sara aí, filhão. Já está tomando os remedinhos lá. Mas, meu irmão, aqueles que estão firmados no Senhor, você pode ter cartilagem não sei o que, você pode estar com hérnia de disco, você pode, não interessa. O Senhor faz os seus pés como os pés dos cervos. Você já viu um cervo fugir de um leão, de um leopardo? Meu irmão, um cervo só é pego por um leão, um leopardo, numa emboscada. Do contrário, sem chance.
Pensa num bicho que corre. Pensa num bicho que salta, parece que tem mola no pé. Eu acho que esse cervo é meio parente daqueles Bambi lá. Lembra do Bambi que era lá da Walt Disney? Parece que ele tem mola no pé. É um negócio assim impressionante. E a hora que ele engata a primeira, segunda, terceira, rapaz. É um negócio assim. E o Senhor está dizendo, Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo, meu filhão. Olha aí, Ivo. Ele é a minha força. O Senhor. E meu irmão, quando você olha para Ele, Ele faz você andar em lugares altos. Quem anda com o Senhor não consegue ficar, sabe? Não consegue ficar, meu irmão, não dá. Olha o outro texto aqui, Isaías 40, 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha os textos aqui, olhe para as promessas, olhe para aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Agora vamos para o texto. Diga comigo, Josué 14, 6. Abra sua Bíblia aí, filhão, por favor. Nosso amigo hoje aqui se chama Caleb. Esse aqui é fera. Esse é fera. Esse Caleb aqui é ponta firme, porque eu vou te contar, ele fez parte da comitiva dos 12, que foram enviados para olhar a terra prometida, lá atrás, 40 anos antes da conquista com Josué. Foram os dois, o Josué e o Caleb. Dos 12, só o Josué e o Caleb diz: tudo que Deus falou é verdade, vamos tomar posse, é nosso, Deus deu. Os outros 10, né? Só estou recapitulando, que vocês leem a Bíblia, não leem ou não leem? Vocês manjam demais. Os outros 10, olha, é verdade, mana, leite e mel, mas nós somos igual grilinhos perto dos... Pensa num gigante, nós vamos morrer todo mundo, vamos voltar para o Egito. Aí Deus fala assim: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou fazer uma nação nova a partir de você. Aí o Moisés chora, tem misericórdia, Senhor, esse povo é assim, oh Deus, mas eles vão melhorar. E Deus fala assim: pois então voltem pelo caminho de onde vieram. Vocês vão, essa geração não pisa lá. Vai morrer tudo no deserto. Aí 40 anos para Deus formar uma geração nova. De todos os milhões que saíram, alguns estudiosos chegam a falar que era coisa de perto de 4 milhões de pessoas, contando homens, mulheres, crianças, todo mundo, era gente para dedéu. 40 anos até todo mundo morrer, só entraram 2. Um deles, o tio Caleb, que aqui, 40 anos depois, já é tiozão, né? Já estava com 80 e tralalá. E eu fico impressionado porque esse Caleb aqui, ele não se acovarda, meu. Ele não esmurece. Você está comigo aí para ler o texto junto? Show de bola. Acompanhe na sua Bíblia aí, querido. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu.
E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom. Diga Hebrom. Lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Criat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. E aí, velhinho? Fala comigo aí. Cadê os irmãos aqui de 85 anos? Nenhum? Tem nenhum aqui com 85? Diminui, pastor, diminui. 80. 75. Ah, sim, meu irmão. 85 anos e o camarada chega a Josué e diz: eu estou tão forte como eu tinha 40. Meu irmão, ele está dizendo não acerca da sua força física, mas ele se refere à sua fé e ao seu posicionamento daquilo que ele ouviu e recebeu do Senhor e tomou posse. Há palavras que o Senhor libera sobre nós, há promessas que o Senhor libera sobre o teu povo, e a palavra do Senhor não cai por terra, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Suas palavras não podem ser contrariadas. O que o Senhor declara, promete, Ele cumpre, porque estamos falando de um Deus que é fiel, aleluia. Eu fico impressionado com a fé desse homem. Agora eu vou te contar uma coisa: se você quer conquistar lugares altos, eu tenho 5 lições que eu aprendo aqui na vida de Calebe. Eu até queria terminar no horário, mas eu esqueci o meu relógio em casa. Coisas de Jeová. Esqueci, eu acho que nem está funcionando, não vou nem olhar aqui para o reloginho, porque... Mas eu quero te dar as 5 lições hoje, porque amanhã você vai para a célula e vai pegar aquela turma de jeito amanhã, e pensa num líder que vai impulsionar a célula amanhã. Você não conquista nenhum lugar se em primeiro lugar você não identificar os sonhos de Deus para você. Já anotou? É a primeira lição. Identifique os sonhos de Deus para a sua vida. Eu já avisei que de vez em quando no Tadel eu não vou pôr slide não, o povo fica muito preguiçoso. Aí você lê, você ouve. Se eu não trouxe papel, tem celular, já tem um negocinho que chama bloco de nota no celular, vai lá. Você acha que o teu celular só tem WhatsApp, Facebook? Não, tem um bloco de nota, vai lá, anota aí, irmão. Perde a bênção não. Ah, pastor, depois eu assisto na internet de novo, mas quando você escreve, você aprende mais. Anota aí, eu estou esperando que é para você anotar. Amém? Identifique os sonhos de Deus para a sua vida. Olha lá o versículo 9: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua. Quem que disse isso para o Calebe? Quem que falou para o Calebe isso? Foi Moisés, irmão. Por isso, lembra do começo do culto, quando eu perguntei: cadê os conquistadores? Aí só a metadinha aqui, e os outros... Acontece que o Calebe, ele ouve não foi Deus que falou,
Não foi uma experiência igual a de Moisés, que ele sobe a montanha, a fumaça desce e uma voz no meio da nuvem, Caleb. Não, irmão, foi o Moisés. Você foi demais, hein, Caleb? Gostei de ver, hein? Desses 12, você e o Josué. E vou te falar uma coisa, ô Caleb. Pois essa terra que você pisou vai ser herança perpétua. Aí o Calebão, é minha. Valeu, valeu, Moshe. Tomei posse. Ele guarda o sonho. 40 anos, 40. Mas ele tinha identificado o sonho de Deus para ele. Essa região montanhosa, essa aqui, ó, essa que tem fortalezas, essa aqui que tem um gigantão, essas aí mesmo, eu vou para cima. Por quê? Porque Deus me deu, usou a boca do meu servo, ou do servo do Senhor, usou a boca do meu líder, usou a boca de Moisés. 40 anos depois ele chega, Moisés morreu, né? E aí, interessante que ele chega para Josué e fala assim, ó, eu aproveitei, porque eu estava meio desconfiado que Moisés ia acabar sendo promovido, aí eu registrei em cartório. Escuta, eu gravei aqui o áudio dele aqui, eu estava gravando sem ele perceber. Olha aqui, Josué, olha aqui o que eu... Não, meu irmão. Ele não registrou em cartório, ele não tinha nenhum papel escrito, ele só tinha um sonho identificado no coração e disse assim, Josué, o Moisés falou e eu tomei posse. Vou te falar uma coisa, ninguém quer ir porque lá estão os Enaquins. Mas eu estou tão forte quando eu era jovem, eu vou para cima. Eu só preciso da tua bênção, meu líder. Me abençoa, meu líder. Me abençoa que eu vou para cima, me abençoa. E interessante, irmão, que essa força vem, não é de ganância. É isso que eu quero que você entenda, meu líder, em nome de Jesus. Pessoas que criticam o crescimento de igreja, são pessoas que têm que criticar justamente para defender a sua inoperância, a sua inércia, o seu fracasso. São pessoas tão acomodadas que têm que de alguma forma criticar os outros que estão fazendo e avançando, porque é algo que já está no coração ardendo. Todo aquele, meu irmão, que se converte não tem como. Você não consegue se converter e não pensar naqueles que estão ao seu redor. Se a pessoa é de fato convertida, meu irmão, ele vai pensar em avanço, em salvar os perdidos. Então, de alguma forma, eu tenho que aplacar esta consciência que o Espírito está gerando no meu espírito, mas que a minha alma não quer corresponder, porque a carne está ganhando a parada. Não vou fazer, não vou evangelizar, não vou crescer, é muito trabalho, é 4 celebrações, é isso, tem que comprar cadeira, tem que construir, comprar terreno, cuidar de gente, dá trabalho. Então é melhor eu aplacar minha consciência espiritual, abafar e criticar os outros, falar que estão inchados, falar que eles só querem se preocupar com números. Eu olho para Caleb e eu não vejo na vida de Caleb uma avareza, porque eu quero terra, porque eu quero propriedade. Eu vejo ele identificando um sonho de Deus para a vida dele e para a descendência dele, e ele não abre mão disso. 40 anos depois ele está tão forte quanto antes. Por isso que você, meu líder, não pode parar de desanimar, não. Não pode. Nós só podemos avançar, queridos. Agora, problema todo mundo tem, poxa. Dias difíceis todos temos. Ficar doente você fica, eu também fico. Acabar dinheiro acaba para você e acaba o meu. Sim ou não? Mas a Bíblia fala que o diabo se levanta, mas se levanta para cair. Mas o diabo só cai diante de você se você resistir.
por uma vida totalmente aplicada na intimidade com o Senhor. Porque Tiago nos dá o caminho. Entregue-se ao Senhor, confie no Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém ou não? Queridos, algumas lições importantes para você identificar os sonhos de Deus. Provérbios 14:12 nos dá uma orientação, porque para identificar os sonhos você tem que, ouvir a voz de Deus. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Jeremias 29:12-14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Diga amém. Para identificar os sonhos de Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Isso aqui por acaso é a igreja católica, que só o Papa ouve a voz de Deus e ensina o resto? Ou você é um sacerdote diante de Deus desde que entregou sua vida a Jesus? É isso que nos define como batistas. Uma das coisas que nos define como batistas é que nós cremos na palavra, que todos nós nos tornamos sacerdotes diante de Deus. O véu se rasgou, não preciso de mais ninguém. O Senhor me coloca aqui como pastor, como líder de vocês. Mas o Senhor deu a você esse privilégio de se tornar sacerdote. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês querem saber de uma coisa que deixa a pastorada louca por aí? Você é curioso, hein, Fê? A hora que eu falei do Caleb, você ficou na hora da fofoca? Deixa eu te contar. As pastoradas por aí, velho, das igrejas mais tradicionais, quando eles ficam sabendo que eu deixo vocês batizarem as pessoas da célula, eles ficam loucos. Me chamam de herege, de não sei o quê. Onde já se viu? Lá é os líderes de célula que batizam. Eu falei, mas me mostra na Bíblia que é só o pastor que pode batizar, que eu fico com a Bíblia. Não é? É só me mostrar, ué. Se você falar para mim que só quem é, né? O Felipe era evangelista, ele batizou, o povo lá batizava. É ou não é? Coisa mais gostosa, né, filho? É lindo ou não é? Agora, para ouvir a voz de Deus, você tem que buscar intimidade. Se você não busca intimidade, não ouve a voz de Deus. João 15:15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, para você identificar os sonhos de Deus para a sua vida, você tem que ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz de Deus, você tem que buscar intimidade. E Jesus está falando, ô amigão, eu quero te falar tudo que eu ouvi do meu Pai. Aí, gostei, tá vendo? Então você não quer ouvir só, quer ouvir também o que o Pai falou, não é? Aleluia. Tem que ter essa sede, essa vontade, essa gana. Para isso precisa de intimidade. Agora, querido, outra dica muito boa aqui. Creia nas promessas. Porque na intimidade Deus revela através da sua voz as promessas. Mas você não vai conseguir identificar os sonhos se você não crer. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Olha o que eu te falei no começo aqui. Onde estão os conquistadores? O amém. Está vendo? Se Deus para nós, com relação às suas promessas, tem o sim,
Paulo está dizendo: da minha parte tenho amém. Assim seja, eu creio, eu tomo posse. Eita. Acontece que você já leu esse texto a vida inteira, mas você nunca entende o contexto do jeito certo. É ou não é? Você já parou para pensar na expressão que Paulo está colocando aqui? As promessas, Deus está dizendo sim, sim, sim. Então da minha parte, amém, amém, amém. Eu creio, eu tomo posse. Essa é a diferença daqueles que conquistam lugares altos e dos espectadores que assistem. Essa é a diferença. A diferença está na fé. A diferença está em você crer. Não está na nossa capacidade. Não está. Eu tenho certeza aqui, meus irmãos, olhando para muitos de vocês, eu vejo tantas pessoas, homens e mulheres, que são muito mais capacitados do que eu. Muito mais. Até teologicamente. Eu não sou doutor de teologia, não, irmão. Eu vejo discípulos meus que nessa vida, no poder do Espírito, já estão querendo me passar a perna. Aí eu tenho que correr, tenho que orar mais, jejuar mais, eu não posso. Aí eu não fico para trás, né, irmão? Você pode até ter mestrado, doutorado, eu não ligo não. Isso aí, mas quando eu vejo que alguém está orando mais, buscando mais, aí eu vou mais para o secreto. Falar, não, aí não posso perder não. Mas eu vejo homens e mulheres que são tão preparados. Então, querido, qual é o sonho de Deus para você? Identifique os sonhos de Deus primeiro, para você, para a sua vida pessoal. Diante disso, está envolvida já logo de cara a sua família, sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais. A partir disso, querido, vai vendo, porque Deus ele está no centro e está te vendo enxergar tudo ao redor. Eu não quero que você rompa apenas na vida espiritual. É que quando você rompe na vida espiritual, dificilmente você fica empacado na sua vida de relacionamentos, de trabalho, de estudo. Eu quero vê-los rompendo. A minha oração diante do Pai, meu clamor, meu jejum diante do Pai é que Deus levante aqui pessoas que vão impactar a nossa nação, não apenas em nível de manifestações do Espírito, mas que vão impactar a nossa nação no meio jurídico, no meio empresarial, no meio da moda. Já pensou? Deus dá para você uma ideia que Ele não deu para ninguém ainda. Quando aquele farmacêutico foi inventar um xarope para dor de barriga e nasceu a Coca-Cola, eu preciso averiguar, eu ouvi isso de um pastor, eu não lembro de quem foi que eu ouvi, se foi do JB, mas foi numa conversa de bastidor assim. Me parece que quem fez a fórmula da Coca-Cola, ele era metodista, era crente. E parece-me, eu sei que essa mensagem depois vai para a internet, eu não tenho certeza, tem que pesquisar, eu não sei, mas o que eu ouvi dizer, que até hoje no estatuto, lá no início, Newton, uma porcentagem dos lucros vai para a igreja metodista. Quanta obra missionária, quanta igreja eles não abriram com o dinheiro que veio do lucro do tal da... Você já parou para pensar, irmão? Agora, se você tiver um pensamento de avareza, esquece, você já está fora da lista. Eu estou falando daquele que ama o Senhor.
Eu conheci agora, por exemplo, o pastor Rick Warren pessoalmente. Tive o privilégio, ele orar por mim, me ungiu com óleo. Pensa, meu irmão, uma experiência sobrenatural. Pastor Rick Warren, ele falou assim: eu estava e fui escrever um livro para a igreja. Aí a igreja deu para ele um tempo sabático, e ele se retirou e foi escrever um livro, escreveu Uma Vida com Propósitos. E essa Uma Vida com Propósitos, esse livro, só nos Estados Unidos vendeu 40 milhões de cópias. Faz a conta aí, irmão. Já fez? Se ele ganhasse $1 por livro, porque aqui no Brasil vendeu mais de 20 milhões, e muito mais, é um best-seller. Esse livro é traduzido para dezenas de línguas no mundo todo. Eu estou falando que só nos Estados Unidos ele vendeu mais de 40 milhões de cópias. Deus usa a vida desse homem, mas ele não muda, ele continua o mesmo. Continua morando na mesma casa, dirigindo o seu mesmo carro. Dos recursos que ele recebeu, ele investiu na obra. Porque Deus deu para ele um sonho, e ele, como Caleb, identificou aquele sonho. E ele entendeu que o que Deus estava dando para ele, o que Deus estava fazendo na vida dele e através da vida dele, era algo para impactar as nações. E deixa eu te falar, querido, através da vida desse homem, uma igrejinha, lá no interior de São Paulo, perto do Mato Grosso do Sul, de 71 anos, 72 anos de idade, com 200, 300 membros, teve a sua história transformada a partir da experiência que um homem teve, porque ele identificou o sonho de Deus para a vida dele, não desistiu diante dos problemas. E hoje, muito do que estamos vivendo começou a partir de um sonho que Deus deu para o pastor Rick Warren lá atrás. Mas de lá passou por um lugar, passou por outro, que chegou em São José, que chegou aqui. E daqui já não está parando, por isso que fazemos as conferências Amor e Cuidado. Vieram caravanas do Espírito Santo, caravanas de Brasília, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, e queridos do Rio de Janeiro. E gente tem vindo e não para, através de um sonho. A agenda do pastor Rick Warren mudou, mas o coração dele não. É isso que eu quero dizer para você. Deus quer te levantar, Deus quer te dar ideias, mas não é para você, meu irmão, só comprar uma Ferrari e deixar na garagem lá e ficar pagando um absurdo de IPVA. E muita multa, né? Porque uma Ferrari, quando você põe segunda marcha, já tomou multa, não tem jeito, né? Deus quer te dar um sonho, quer que você identifique um sonho para que realidades sejam transformadas. Deus tem falado muito comigo com relação ao êxito. Esse sonho Deus tem me dado há muito tempo e eu nunca tive coragem de fazer. Mas o Senhor falou, chegou a hora. Eu tenho alguns intercessores. E tem uma irmã que já mudou dessa igreja, ela é uma intercessora. Hoje ela estava compartilhando e o que ela falou, ela já muitas vezes foi usada por Deus para falar comigo. E hoje ela falou de algo que Deus já tem revelado ao meu coração e só veio testificar. Deus quer levantar pessoas e abençoar pessoas financeiramente de uma forma ímpar, como Ele não fez ainda. Mas meu irmão, você não tem ideia. Mas você precisa ser como Caleb, um coração comprometido. Porque se o teu coração não for comprometido, Ele vai te dar e você vai se perder. Você vai perder sua família, você vai perder sua esposa, seus filhos. Então, meu irmão, se o teu coração não for como o coração de Caleb, quando você identifica o sonho, a melhor coisa que Deus faz é não te dar o que você está pedindo. Ele vai te dar só o pão de cada dia, nada mais. Por quê?
Não é porque Ele não quer e não é porque Ele não pode. É porque você não está preparado para receber. Tem adolescente, tem jovem querendo passar em faculdade fora. Você presta vestibular e não passa. Teu coração não está preparado para ficar longe dos seus pais. Não está preparado para ficar longe da igreja. Não é que Deus não quer que você passe. É que o teu coração não está preparado. Enquanto eu não identificar o sonho, e identificar o sonho não é só saber o que Deus quer. Identificar o sonho é você se comprometer com Deus com relação a este sonho. Eu só não desisti porque eu me comprometi com Deus com relação ao sonho que Ele me deu. Sabe? Eu já percebi que eu vou parar aqui, eu só vou dar o 1 e terça que vem eu continuo no 2. Olha para mim. Eu sei exatamente para onde nós vamos. Eu sei para onde Deus irá nos levar. Eu vou para lá. Eu sei, e eu tenho descoberto a cada dia, isso tem ficado mais forte a cada dia, o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. E é por isso que eu tenho gerado filhos espirituais, líderes, que vão transformar essa nação. São vocês. Homens e mulheres como Pedro, como Tiago, como João, como Marcelo, como a Ana Cristina. Segunda-feira nós estávamos brincando em família, conversando, e a Ana lembrando de algumas experiências dela na escola. E a Karen ria e chorava, ria e chorava. Não acredito, mãe, que fizeram isso com você. Ana era muito tímida. E de repente hoje ela é uma mãe de multidão. Quantas mulheres têm sido abençoadas pela vida dela. Deus tem feito isso. Quantos pastores sobem aqui em cima e quando vê esse monte de gente treme e não sai nada. E de repente, a Ana até ir para o seminário, o pessoal na igreja, ninguém acreditava nela. O povo não ouvia nem a voz dela. Uma irmã que acreditou, que a sustentou durante o tempo lá no seminário, 1 ano, né? Deus tem levantado as coisas loucas deste mundo, eu, a pastora, para falar para você que o sonho que Ele quer realizar é também através da sua vida. Nós somos vasos de barro. Para não, cara. Sabe o pastor Rick? Que eu acabei de falar da história dele para você, um pedacinho, um pouquinho. É inegável que a mão de Deus está sobre ele, sim ou não? Hã? Há 1 ano e pouco, ele perdeu um filho. E de uma forma muito triste, esse filho tirou a própria vida. Esse filho morava com ele tinha um problema muito sério de depressão profunda. Era crônico, era algo patológico. E ele compartilhou, estou compartilhando com você porque ele falou publicamente agora. Eu estava lá e ouvi da boca dele. Não é fofoca do mundo gospel, não. É testemunho que eu ouvi da boca dele. Ele disse que foi uma noite normal. Ele estava falando, sabe do quê? Da bênção da célula. Como que a célula o ajudou, o fortaleceu, o abençoou. Era o testemunho dele. E ele contou essa experiência desse dia, há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás. Depois de um almoço, à mesa, tudo normal.
e a esposa na sala, foram perceber, depois de um tempo, pelo silêncio, quarto trancado, chamaram a polícia, o filho tinha tirado a vida. Talvez, no lugar dele, você entraria em parafuso, hein? Mas pastor Rick é como Caleb, ele já identificou os sonhos de Deus para a vida dele. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Para você parar com essa palhaçada e desmistificar que homem de Deus não tem problema, homem de Deus, mulher de Deus não passa por dificuldade, porque é pastor e por causa disso. Meu irmão, todo mundo tem, eu tenho, você tem, pastor Rick tem, pastor Domingos, pastor Carlito, pastor, todos temos. Então para de usar isso de desculpa, para de usar isso como desculpa, para que você não conquiste os lugares altos. Avance. Você não vai desistir da sua célula, você não vai desistir da sua supervisão, você não vai desistir, querido, de cumprir os sonhos de Deus para a sua vida. Não vai desistir. Talvez muitos poderiam dizer que dessa experiência o pastor Rick, o que mais ele poderia conquistar? Um livro que é um dos livros mais vendidos no mundo, uma das maiores igrejas da América do Norte, uma referência entre as nações, igrejas espalhadas pelo globo, uma visão que é a visão de Dirigidos por Propósitos, que é o PD, que é uma visão que tem, se você vê a igreja lá, meu irmão, são quase 400 mil metros quadrados, é uma cidade, é um lugar lindo. Ele não precisa mais de salário para sobreviver. O salário que ele recebe da igreja, ele fica com 10% e devolve 90%. E aí ele perde o filho dele, ele poderia falar, acho que está na hora de eu me aposentar, deixa eu passar o cajado para o outro. Mas ele é como Caleb, ele não desiste. E agora, meu irmão, ele retoma o ministério com propósitos, com mais afinco e mais força. Porque essa conferência que eu fui, há 5 anos que não tinha, e depois dessa experiência trágica, ele retoma de forma que as igrejas sejam mais impactadas ainda. Uau! E você está desistindo da célula por quê mesmo? Ah, está muito corrido, né? Ah, te entendo. O máximo que eu posso fazer por você é te encorajar a ser como Caleb. Identifique os sonhos de Deus. Tome posse. Você não vai conseguir desistir. Está em tempo. Procura o teu supervisor hoje e fala: falei de coisas que eu não sabia. Eu me arrependo no pó e na cinza. Devolve minha supervisão. Devolve minha célula. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu sou como Caleb, eu estou tão forte como há 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou multiplicar, eu vou me submeter, eu vou dar o relatório, eu vou cuidar, eu vou ligar para as pessoas, eu vou discipular, eu não vou desistir de ninguém. Eu vou fazer parte da geração que vai transformar essa cidade e essa nação, em nome de Jesus. Aleluia! E é dessa forma, querido, que eu encerro essa palavra hoje.